E aí galera, beleza? Zilson Costa aqui para mais um vídeo no canal. E aí, bora falar dica de leitura de quadrinhos? Hoje trouxe aqui uma grande dica para vocês que querem começar a ler histórias em quadrinhos interessantes, querem começar a entender esse universo, você que é fã dos filmes da Marvel, da DC e tal. Então eu tenho aqui uma dica bem interessante para você, que é Demolidor, A Queda de Murdoch. Grande trabalho do Frank Miller dos anos 80. E aí, vamos ver aqui que é leitura obrigatória para qualquer fã do Demolidor. Demolidor que está chegando aí, provavelmente vem no filme do Homem-Aranha, né? Já apareceu aí no filme do Homem-Aranha. E provavelmente vai ter uma aparição mais importante nos próximos momentos aí dos filmes da Marvel. Então, vamos ver essa obra incrível que é A Queda de Murdoch, Frank Miller. Pois é, então a gente está falando aqui da Queda de Murdoch do Frank Miller, né? Frank Miller, que foi um artista que começou ali no final dos anos 70, início dos anos 80 e tal, e aí ele começou lá trabalhando lá com a DC, com a Marvel e tal. Não tinha assim esse grande destaque, ele foi conseguindo um grande destaque e tal. Ele começou como sendo desenhista e tal, somente desenhista, né? E depois ele começou também a escrever suas histórias e desenhar. E aí foi que ele conseguiu alcançar o estrelato, escrevendo e desenhando as histórias e com a arte final do grande Klaus Janson. Essa foi a primeira fase do Demolidor de Frank Miller. Depois ele foi lá para a DC, fez o Batman e tal, e aí sim ele voltou para a Marvel para fazer o Demolidor, A Queda de Murdoch, que é a obra-prima do Frank Miller no Demolidor, né? Então, aqui eu tenho essa primeira fase aí do Demolidor, né, que foi publicada nas Super Aventuras Marvel, que tem desenhos do Frank Miller, roteiro e desenho do Frank Miller, com a arte final do Klaus Janson. Essa fase aqui muito elogiada, essa aqui é a edição encadernada, volume 2, né, que traz aí o surgimento da Elektra e tal, toda aquela saga inicial lá do Demolidor, porque o Demolidor também era um personagem que estava lá com sua revista para ser cancelada, e aí deram essa oportunidade para o Frank Miller, a Marvel deu essa oportunidade para que ele fizesse lá o trabalho no Demolidor. Se der certo, beleza, se não der certo, beleza também, porque ia ser cancelada, né? A revista ia ser cancelada, mas pasme que aconteceu justamente o contrário, a revista passou a vender muito mais depois da chegada do Frank Miller, que primeiro ele escrevia o roteiro e desenhava, né? Primeiro ele só desenhava com o roteiro do Daniel O'Neil, depois ele passou a escrever e desenhar, e depois passou a somente escrever, e quem passou a ser o desenhista foi o Mazzucchelli, David Mazzucchelli. Então essa fase aqui é muito importante, você deve ler essa fase do Demolidor de Frank Miller, apresentando a Elektra e tal, e toda aquela sequência com a morte da Elektra e tal. Então essa aqui é um documento histórico muito importante. E vamos para o material que a gente está falando, que é este aqui, olha, A Queda de Murdoch. Essa fase aqui é realmente incrível, que é quando o Demolidor é derrotado pelo Rei do Crime, né? E aí ele passa por toda essa etapa aí de derrota e renascimento. Aqui nós temos roteiro do Frank Miller, desenho do David Mazzucchelli. É a mesma equipe criativa que fez também o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Então vamos ver aqui a equipe criativa. Equipe criativa David Mazzucchelli, artistas Christy Shelley e Richmond Lewis nas cores, tá? Lá no Cavaleiro das Trevas foi a Lynn Varley que fez as cores. Então tá aí, ó. A gente tem aqui esse épico, quando o Demolidor é derrotado pelo Rei do Crime. O Rei do Crime faz ele perder, o Rei do Crime descobre que o Demolidor é Matt Murdock, tá? E aí, nesse momento aí que ele descobre, ele passa a destruir a vida do Demolidor, a vida do Matt Murdock, faz ele perder a licença de advogado, e aí ele vai realmente ao fundo do poço, né? Mas tem a redenção. Após todo esse momento de loucura aí, o mercenário também assume o manto do Demolidor, olha aí.
Então é um clássico insuperável. E quando eu quando eu li essa história aqui, lá nos anos 90, eu não sabia o que era o expressionismo. E o expressionismo foi um dos estilos artísticos que o David Mazzucchelli usou aqui, principalmente na cena quando o repórter Ben Urich pega o telefone e aí ele ouve o cara ser assassinado pelo telefone. Quem assassina o cara é a enfermeira, lá, o informante, né? Então a enfermeira mata o cara e o Ben Urich ouve tudo pelo telefone. Então essa questão do expressionismo aqui que o David Mazzucchelli usou é realmente incrível. E aí eu fui entender o que era o expressionismo, que é esse estilo de arte que realmente vai distorcer a figura. Olha aqui o rosto do Ben Urich, como foi distorcido, né? Isso aí propositalmente. O David Mazzucchelli, que estudou Belas Artes na Europa, então ele tinha todo esse know-how, né? Olha aqui, ó, a cena que a gente está falando, quando o desenho vai sendo cada vez mais distorcido, tá? Incrível o trabalho aqui do Mazzucchelli com as ilustrações e Frank Miller arrebentando mesmo. É tanto que após essa fase aqui do Frank Miller no Demolidor e no Batman, após essa fase os quadrinhos passaram por uma modificação total e aí realmente eles deixaram de ser um artigo para crianças e passaram a ser um artigo para adultos, e aí não só para crianças, né, mas também para adultos. E aí nós chegamos a essa fase que nós vivemos hoje, quando os quadrinhos são mais valorizados. Isso aí, parte da culpa é de Frank Miller também, Frank Miller e David Mazzucchelli. Então, a nossa dica de leitura é Demolidor, A Queda de Murdoch.